Boa tarde, hoje, segunda-feira, 18 de novembro de 2013. O RN Acontece está começando na tela da Band. Cabeleireiro é assassinado dentro de casa na zona norte de Natal. 2 atentados resultam em 2 mortes e em 5 pessoas feridas depois do jogo do ABC contra o Asa. Trânsito da Avenida Bernardo Vieira, uma das principais vias da capital, passa por mudança. O presidente do STF deve ordenar hoje a prisão de mais 7 réus do mensalão. Betinho Rosado diz que Rosalba é candidata à reeleição. A deputada federal Sandra Rosado, do PSB, é entrevistada desta segunda-feira. Agora, no RN Acontece. Um cabeleireiro foi assassinado dentro de casa no Conjunto Solidade, na zona norte de Natal. A polícia suspeita de homens que bebiam com ele antes do crime. A reportagem de Sérgio Henrique Santos. Dona Maria Alves lamenta que, além de vizinho, praticamente perdeu um filho. Ele perdeu a mãe dele faz uns 6 meses. Ele tinha comigo, ficou como seja a mãe dele, sabe? Da casa dele, lutando pela vida. Não tinha nada coisa ruim, nada. O cabeleireiro Lindomar Freire Oliveira, de 46 anos, foi encontrado morto dentro de casa. Ele era homossexual e foi visto pela última vez na sexta-feira, bebendo com 2 rapazes. O carro da vítima foi levado pelos assassinos. Lindomar morava sozinho e mantinha um salão de beleza ao lado da residência. O corpo dele foi encontrado sem roupas num dos quartos do imóvel. Ele foi morto com golpes de faca no abdômen. O crime chocou a vizinhança. Ele era uma pessoa boa, tratava todo mundo bem, era educado demais ele. Ele era uma pessoa, não sei como dizer, tudo que você pensa uma pessoa boa, pensa uma pessoa boa. 2 atentados resultaram em 2 mortes e em 5 pessoas feridas na Zona Norte e Zona Sul de Natal na noite da última sexta-feira. As vítimas, segundo a polícia, eram torcedores do ABC e voltavam do estádio Frasqueirão após a partida contra o Asa de Arapiraca. As primeiras pessoas baleadas caminhavam na BR-101 em direção ao conjunto Parque das Pedras, quando foram surpreendidas por homens em um veículo pálio de cor preta. Um dos ocupantes do carro atirou em direção a Felipe Gustavo da Costa Leandro, de 19 anos, o irmão dele, Flávio Augusto da Costa Leandro, de 17 anos, e um amigo que não teve um nome revelado. Todos foram atingidos, mas Flávio Leandro acabou morrendo ao dar entrada no pronto-socorro Clóvis Sarinho. O irmão de Flávio, Gustavo da Costa, conversou com a reportagem do portal BO e relatou que ele, o irmão e o colega caminhavam de volta para casa depois da partida, quando este carro parou e uma pessoa começou a sequência de tiros atingindo a todos. Ele disse à polícia que mal pôde ver quem estava atirando, foi tudo muito rápido. Quando os tiros pararam, eles perceberam que estavam feridos. O segundo atentado aconteceu no loteamento José Sarney, no bairro Lagoa Azul, zona norte de Natal. 4 homens que também voltavam do jogo do ABC contra o Asa foram baleados na Avenida Apucarana por pessoas não identificadas. De acordo com o tenente Avelino, oficial do 4º Batalhão da Polícia Militar, as vítimas foram levadas para o Hospital Santa Catarina, mas uma das pessoas, o Ismael Aprígio Teixeira, de 18 anos, não resistiu aos ferimentos. Já as outras vítimas não correm risco de morte. O Corpo de Bombeiros encontrou ontem os corpos de 2 turistas da Paraíba que se afogaram no sábado de manhã na Praia da Areia Preta. Os detalhes desta tragédia com Sérgio Henrique Santos. Alex Juno da Rocha, de 19 anos, e Rafael Ramon da Silva, de 20, eram primos. Eles moravam em Araruna, no interior da Paraíba, e morreram afogados nesta praia da zona leste de Natal. Foram 2 dias de buscas pelo Corpo de Bombeiros. Viemos aí a ter isso, né? Eles vieram aparecer nas proximidades da Praia do Meio, Iemanjá um pouquinho, e realmente os guarda-vidas foram lá e fizeram o resgate dos corpos e encaminhado ao setor competente, né? Os 2 turistas paraibanos se afogaram quando decidiram nadar depois deste quebra-mar aqui na praia de Areia Preta. Os corpos só foram encontrados na manhã seguinte, a cerca de 4 quilômetros daqui. O Rio Grande do Norte tem 410 quilômetros de litoral.
Este ano, o Corpo de Bombeiros contabilizou 11 afogamentos em praias e 18 em balneários. Se você presenciou o afogamento, assim, puder ligar 193, né, 190, você vai ligar, vai passar as informações, que é muito importante para a estrutura que vai atender essa ocorrência. Você passa uma configuração, a gente vai chegar lá com uma certa estrutura que talvez a gente não possa atender. Então, o ideal é que você passe com bastante fidelidade o que está acontecendo, como ocorreu, e não entrar na água, tentar fazer o resgate dessa pessoa. Você tem que ser um pessoal treinado, tem que ter um suporte de um equipamento de proteção, seja uma nadadeira, seja um flutuador. Então, assim, presenciou o afogamento, liga 193, 190 e o Corpo Bombeiro, o mais rápido possível, o mais brevidade possível, vai tentar atender essa ocorrência. Lamentável essa ocorrência. Olha, o trânsito de ônibus no corredor da Avenida Bernardo Vieira, uma das principais vias da capital, na altura do cruzamento com a Avenida Salgado Filho, nas imediações do IFRN, Instituto Federal de Educação e Tecnologia, começou a ser reordenado pela Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana. As alterações, segundo a CEMOB, visam priorizar o acesso dos coletivos às paradas de embarque e desembarque de passageiros, reduzindo os conflitos entre carros particulares e coletivos e simular uma faixa exclusiva para ônibus, além de aumentar a velocidade média dos coletivos. Com a operação, a CEMOB pretende zerar a invasão de veículos particulares no trecho exclusivo para ônibus e reordenar toda a operação de embarque e desembarque de passageiros na região. Servidores da saúde de Natal em greve ocuparam hoje a Prefeitura do Natal. Foi na manhã desta segunda-feira. A categoria reivindica reajuste salarial de 27% e melhoria nas condições de trabalho. A Guarda Municipal impediu o acesso de parte do grupo pelo portão lateral do prédio e durante a ação houve tumulto, empurra-empurra. Manifestantes afirmam que os guardas usaram spray de pimenta para dispersar o grupo. O Gabinete Civil propôs ao grupo que fosse agendada uma reunião para amanhã, mas a sugestão não foi acatada. Os manifestantes querem que o encontro com o prefeito Carlos Eduardo ocorra ainda hoje. Conversa com os manifestantes e tenta agendar a reunião para amanhã às 16 horas. No entanto, ainda não há acordo com a categoria. Vamos aos destaques das revistas semanais do Brasil nesta segunda-feira. A Veja traz aqui, na sua manchete, uma lição para os corruptos, aliás, uma lição aos corruptos. O Supremo Tribunal Federal decreta a prisão dos condenados no maior escândalo de corrupção da história. Também é destaque aqui, na Veja, especial Kennedy, 50 anos de um assassinato que nunca acabou. A Isto É traz aqui na manchete, pessoal, o mesmo assunto, por conta do noticiário desde a última quinta-feira, que é a prisão dos mensaleiros. Isto é, diz aqui na manchete principal, mensalão, chegou a hora da cadeia, a impunidade não venceu. José Dirceu, ex-superministro, que planejava ser presidente da República, vai para a prisão. O mesmo destino de empresários, de uma banqueira e de políticos que participaram do maior esquema de corrupção já descoberto no país. A Época traz aqui na sua manchete principal, também o mesmo assunto, nunca antes neste país. Ao mandar prender os réus do mensalão, o Supremo Tribunal Federal inaugura uma nova era da democracia brasileira, a era dos corruptos na cadeia. A Carta Capital traz aqui na sua manchete principal, aguenta firme. Os cientistas ainda temem uma extinção em massa provocada pela ação humana, mas há uma boa notícia, cai o ritmo de desaparecimento de espécies. Olha aqui o sapinho aqui, feliz da vida. Pois é. E nesta segunda-feira, 18 de novembro, o portal de notícias No Minuto destaca: Receita paga hoje o 6º lote de restituição no imposto de renda. Para saber se o contribuinte está incluído ou não neste lote, é só acessar o site da Receita, que é o www.receita.fazenda.br. Também é destaque no Minuto, começam as matrículas para a rede estadual de ensino. O estudante que deseja ingressar na rede estadual tem até o dia 22 de dezembro para acessar o site www.cigeduc.br.
e solicitar sua vaga. Também é destaque no Minuto, projeto Metrópole Digital concorre a Prêmio Nacional. O Instituto tem como meta capacitar e qualificar mão de obra na produção de software, colocando o RN no mapa tecnológico mundial. Acesse o portal nominuto.com, www.nominuto.com. Veja a seguir, o presidente do STF deve ordenar hoje prisão de mais 7 réus do mensalão. Betinho Rosado disse que Rosalba é candidata à reeleição, hein? Eu volto em instantes, o RN acontece. Começou a mais importante prisão de políticos da história do Brasil. Nunca políticos de tanto peso dentro do regime que está no poder foram presos simultaneamente no Brasil. Após as prisões de José Genuíno e José Dirceu, a Polícia Federal foi até Belo Horizonte para buscar mais 7 mensaleiros. Entre eles, Marcos Valério, Cátia Rabelo e Cristiano Paes. Todos foram levados para Brasília. A reportagem é de Caian Messina. O avião da Polícia Federal decolou logo cedo. Primeira parada, São Paulo. Sem algemas, José Dirceu e José Genuíno foram os primeiros a embarcar. Depois, o jatinho seguiu para Belo Horizonte para buscar mais 7 presos dos núcleos operacional e financeiro do mensalão. Entre eles, Marcos Valério, Cátia Rabelo e Cristiano Paes. Foi uma viagem intensa e de pouca conversa. Agentes aqui da PF acompanharam os presos dentro do avião. Segundo o relato de quem estava no jatinho, eles estavam cabisbaixos e pareciam muito preocupados. José Genuíno, por exemplo, suava bastante. Enquanto aconteciam as transferências, o clima em frente à Polícia Federal em Brasília ficou tenso. Militantes do PT e um aposentado a favor das prisões quase trocaram socos. Tome com você! Liberdade aos presos políticos! O que é um político? Lembra de um político? Lembra de um político? De um lado, motoristas que apoiavam as detenções. De outro, petistas, com direito a um carro de som que provocavam. Os presos chegaram no aeroporto de Brasília no final da tarde e foram imediatamente levados à sede da Polícia Federal. Eles se juntaram a Jacinto Lamas, detido ontem, e Delúbio Soares, que se entregou hoje de manhã aqui em Brasília. O ex-tesoureiro do PT chegou no banco de trás de um carro com a cabeça coberta e saiu do veículo correndo para evitar que fosse filmado. Tanto os condenados ao regime fechado como os do semiaberto, por enquanto, devem permanecer isolados dos outros presos. O Centro de Progressão Penitenciária, onde ficarão José Dirceu e Genuíno, por exemplo, é uma espécie de galpão com várias camas. E apesar da recente reforma de 3 milhões de reais no local, eles não vão ter direito a chuveiro elétrico. Dos 11 réus condenados no processo do mensalão, que foram encaminhados no sábado ao complexo da Papuda, em Brasília, 3 vão cumprir pena em regime fechado. Além do publicitário Marcos Valério, seu ex-sócio Cristiano Paes e a ex-presidente do Banco Rural, Cátia Rabelo, não poderão deixar o presídio. A reportagem é de Rinaldo de Oliveira. 3 condenados vão para a penitenciária da Papuda, no Distrito Federal, para começar a cumprir a pena em regime fechado. O publicitário Marcos Valério, principal operador do mensalão, o ex-sócio dele, Cristiano Paes, e a ex-presidente do Banco Rural, Cátia Rabelo, o ex-presidente do PT, deputado José Genuíno, o ex-deputado Romeu Queiroz e o ex-tesoureiro do PL, Jacinto Lamas, vão cumprir o regime semiaberto. De segunda a sexta, podem sair para trabalhar, mas devem dormir e passar os fins de semana na cadeia. Outros 5 presos também vão para o Centro de Progressão Penitenciária, mas o Supremo Tribunal Federal ainda vai julgar no ano que vem os recursos, chamados embargos infringentes, referentes a outros crimes. Caso sejam rejeitados, a pena aumenta e eles passam então ao regime fechado. Nesta lista estão o ex-chefe da Casa Civil, José Dirceu,
o ex-tesoureiro do PT, Delúbio Soares, a ex-funcionária de Marcos Valério, Simone Vasconcelos, o ex-executivo do Banco Rural, José Roberto Salgado, e o ex-sócio de Marcos Valério, Ramon Rollerbach. Você não vai encontrar celas individuais num cenário como esse. Então pode ser que perfeitamente 2, 3 ou até 4 deles fiquem juntos na mesma cela. Na próxima semana, os advogados de defesa devem pedir que os presos sejam transferidos para presídios das cidades onde moram, para que cumpram as penas ao lado das famílias. Mas o ministro Joaquim Barbosa já confidenciou que prefere todos aqui em Brasília. Ele acha que muitos têm influência política ou econômica que poderia garantir regalias na prisão. Em princípio, eles devem cumprir a pena no local onde foram processados. Logicamente, isso vai ser objeto de debate, vai ser objeto de deliberação perante o relator e, se for o caso, depois, se o relator achar que tem que cumprir aqui, nada impede que eles possam levar essa questão para o plenário. Olha, o presidente do Supremo Tribunal Federal, Joaquim Barbosa, deve ordenar ainda nesta segunda-feira a prisão de mais 7 réus do mensalão. Como a gente viu nas reportagens, 11 dos 12 condenados do processo que tiveram a prisão decretada passaram o fim de semana na cadeia. Advogados de réus reclamaram que eles foram levados para Brasília e pedem o cumprimento das penas no estado em que eles foram, aliás, que eles moram. O defensor de José Genuíno, que passou mal na penitenciária da Papuda, solicitou que ele seja mantido em prisão domiciliar. O ex-presidente do PT, cuja pena foi estipulada em 6 anos e 11 meses por formação de quadrilha e corrupção ativa, foi submetido a uma cirurgia do coração há poucos meses, cerca de 3 meses atrás. Já o ex-diretor de marketing do Banco do Brasil, Henrique Pisolato, fugiu para a Itália e evitou ser preso. Ele foi condenado a 12 anos e 7 meses de prisão por formação de quadrilha, peculato e lavagem de dinheiro. O deputado federal Betinho Rosado, do Partido Progressista, disse hoje que a legenda que comanda deverá apoiar o projeto de reeleição da governadora Rosalba Ciarline. O parlamentar informou que Rosalba tem dito que vai se candidatar à reeleição, mesmo diante das dificuldades políticas que enfrenta no atual momento. Segundo Betinho Rosado, Rosalba vai precisar de um palanque para defender a própria gestão. Betinho Rosado disse que o governo Rosalba é mal compreendido e ainda enfrenta oposição de políticos e de veículos de comunicação. Betinho ainda comentou a troca do Democratas pelo Partido Progressista. Segundo o parlamentar, o Democratas, liderado por José Agripino Maia, foi infiel a ele, ao não garantir a mesma ajuda financeira concedida a outros políticos, como o filho do senador, deputado Felipe Maia, e ao então deputado federal Rogério Marinho, do PSDB, na última campanha eleitoral. Betinho Rosado deixou o Democratas após 27 anos de existência, de convivência com o partido e de 5 eleições para deputado federal. Betinho assumiu o Partido Progressista no prazo final das filiações em outubro passado. A ex-governadora Vilma de Faria, do PSB, não tem dado sorte nessa fase pré-eleitoral. Para qualquer lugar que corra, ela esbarra com a candidatura à reeleição da presidente Dilma Rousseff, do PT. A imprensa local deu amplo espaço ao encontro que Vilma teve recentemente com o vice-governador Robinson Faria e com o deputado federal Fábio Faria, ambos do PSD, Partido Social Democrático. Diante da falta de um espaço numa eventual chapa majoritária que pode reunir PMDB e PT, Vilma de Faria, cujo PSB tem candidato a presidente da República, Eduardo Campos, engatou uma conversa promissora com Robinson Faria, outro que não está encontrando vaga no bonde dos PMDBistas e petistas. Vilma pode precisar de Robinson num hipotético projeto de enfrentamento dos poderosos, caso fique fora do acordão pensado pelo deputado Henrique Eduardo Alves, do PMDB. O problema é que o PSD de Robinson Faria vai receber a presidente Dilma Rousseff na próxima quarta-feira, na sede da Legenda em Brasília, selando o compromisso político para 2014. Trata-se do primeiro compromisso formal de um partido com vistas à reeleição da presidente Dilma Rousseff. A deferência da presidenta, em vez do partido ir a ela, Dilma é quem vai ao partido, tem como objetivo demonstrar ao PT
e demais legendas que o PSD de Gilberto Kassab é aliado de primeira hora. Como fica a conversa entre Vilma e Robinson Faria depois deste lance político na campanha nacional, hein? O PSB tem candidato a presidente, volto a dizer, Eduardo Campos. O PSD de Kassab e de Robinson Faria passa a ter uma candidata à presidência da República, a reeleição Dilma Rousseff. A exemplo do PT, o PSD vai cobrar apoio de Vilma a Dilma? Como fica Vilma no PSB de Eduardo Campos? São questões que nem Vilma possui as respostas no momento. O Brasil é o terceiro maior produtor de bicicletas, ficando atrás somente da China e da Índia. Mas além da falta de segurança nas ruas para pedalar, o preço das bicicletas também não é nada convidativo para os ciclistas, hein? Ou para quem quer um transporte alternativo. Os impostos no Brasil fazem as bicicletas vendidas no país as mais caras do mundo. A bicicleta é uma opção mais ecológica, saudável e parceira da mobilidade urbana do que o carro. Mas quando se trata de impostos, ela não é nada vantajosa. Uma desigualdade de preço que você vê na internet lá fora, o preço da bicicleta, e aqui no Brasil encarece muito e a gente sabe que é pelos impostos. O Brasil é o terceiro maior produtor mundial de bicicletas, atrás da China e da Índia. E um dos países onde as populares magrelas são as mais caras. Essa aqui é a Ferrari das bicicletas. Ela é a mais veloz, a mais tecnológica e, pelo visto, a mais leve. Olha só, pesa pouco mais de 6 quilos. Só que ela também é a mais cara, passando dos R$50 mil. E não precisava, né, Alberto? Por que custa tudo isso? Devido à carga tributária brasileira, né, as bicicletas hoje em dia elas têm mais impostos do que o automóvel. A tributação das bikes representa 40% do preço final, contra 32% do valor para carros populares. Já a alíquota do IPI é de 10% para bicicletas e 3,5% para os carros. Na maior feira de bicicletas da América Latina, encontramos o bicicletômetro. Cada cor da bike representa um imposto diferente sobre o preço final. Pela carga tributária, ela chega quase aos produtos que são nocivos à saúde, como cigarro, como álcool, o que é um absurdo, dado que ela beneficia a vida de quem a utiliza como meio de transporte, até como lazer e atividade física. O produtor que não está na Zona Franca de Manaus paga cargas tributárias maiores. Por esse motivo, mais da metade dos fabricantes caem na informalidade. Se reduzisse o imposto, todo mundo poderia comprar mais, consequentemente, com preço menor, venderia-se mais e a indústria brasileira cresceria, com certeza. E agora vamos às notícias do esporte no Jogo Aberto, com Gerlane Lima. Boa tarde, Diógenes. Boa tarde para você que está assistindo o RN Acontece. Pela 36ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, o ABC venceu o Asa e rebaixou o time de Arapiraca. O Alvinegro Potiguar soma agora 42 pontos. A reportagem é de Rayane Guedes. Os quase 8 mil abecedistas que escolheram ir ao Frasqueirão no feriado do dia 15 de novembro, com certeza não se arrependeram do que viram. O ABC começou pressionando o Asa de Arapiraca. E antes dos 2 minutos conseguiu abrir o placar. Maurinho fez boa jogada pela direita, o goleiro da equipe alagoana soltou a bola, que sobrou para Giovanni Augusto, quase sem ângulo, abriu o placar. ABC 1-0. O Asa respondeu no ataque e colocou a defesa dos donos da casa em xeque. O empate saiu dos pés do ex-alvinegro Eliomar Bombinha. ABC 1, Asa também 1. Depois de empatar, o Asa dominou a primeira etapa da partida e em muitas oportunidades quase virou o jogo. Mas no segundo tempo, o ABC veio como um rolo compressor e não deu chances aos visitantes. Pênalti em Renato, Giovanni Augusto se ajoelha. E Rodrigo Silva vai lá e vira a partida. Depois foi a vez de Alvinho, que recebeu o cruzamento de Renato e de cabeça aumentou o placar.
E para coroar a partida, já no finzinho do segundo tempo, Somália arrancou sozinho da defesa para marcar o último e levar a torcida alvinegra ao delírio. Foi uma arrancada bonita, mas mais bonita ainda é a arrancada da nossa equipe, né? Num conjunto, 22 rodadas na zona de rebaixamento. A gente se propôs a reverter uma situação e estamos conseguindo. Agora é descansar, que tem mais um jogo difícil em casa. Com a belíssima arrancada do Somália, o ABC encerrou a partida com 4-1. Soma agora 42 pontos, se afasta ainda mais da zona de rebaixamento. E a conquista de hoje teve ainda outro gostinho especial. Essa foi a primeira vitória do Alvinegro Potiguar em cima do Asa de Arapiraca. A equipe vinha falando sobre o jogo da Copa do Nordeste, que existia um tabu contra o Asa, mas nem todos estavam nesse jogo. Então, eu acho que foi muito importante. A equipe se impôs bem dentro de campo e dando o que deu aí, saímos com um excelente resultado. É um placar que foi elástico, mas nem quando ganha tá tudo certo e nem quando perde tá tudo errado, não é? Temos que manter os pés no chão, acertar o que tem de errado para podermos voltar sábado com a força toda. E o torcedor do ABC ainda está comemorando a vitória. E agora a gente vai falar de uma coisa fundamental no futebol: proteção. Todo bom time começa com um bom goleiro, aquele que protege o gol do começo ao fim do jogo. E quando o assunto é moto, não pode ser diferente. O motor precisa de proteção do momento da partida até a chegada. Castrol Actevo é o único lubrificante que protege desde a partida, quando acontece a maior parte do desgaste do motor. Ele tem moléculas de proteção ativa que proporcionam proteção mesmo com o motor ainda frio. Além disso, a Actevo tem a exclusiva tecnologia Tri-Zone, que permite lubrificação simultânea nas 3 zonas críticas da motocicleta: motor, caixa de marchas e embreagem. Garanta Castrol Actevo para sua moto e tenha proteção completa da partida até a chegada. Você encontra Castrol Actevo nos centros de troca de óleo, motopeças ou nos Castrol Motopoint da região. Castrol, mais que óleo, engenharia líquida. Diógenes, é com você. No próximo bloco, eu vou entrevistar a deputada federal Sandra Rosado, do PSB. As eleições de 2014, a política do Mossoró são assuntos da minha entrevista com a deputada. Eu volto em instantes, o RN Acontece. O PSB tem candidato à presidência da República, o pernambucano Eduardo Campos, governador do estado. E isso já cria uma dificuldade nas conversas com outros partidos. Eduardo Campos, que tem agora o apoio de Marina Silva no âmbito nacional. O que é que muda nos planos do PSB aqui no estado essa candidatura de Eduardo Campos? Minha convidada hoje é a deputada Sandra Rosado, uma das lideranças do PSB estadual. Boa tarde, deputada Sandra. Boa tarde, Diógenes. Boa tarde aos seus telespectadores. Se por um lado é bom ter um candidato a presidente da República, inclusive já pontuando aí acima dos 2 dígitos, cria-se uma dificuldade nas conversas com os partidos aliados. Como é que a senhora acompanha e como é que a senhora analisa esse momento do PSB? Bom, o momento do PSB é muito importante, porque nós temos, na verdade, um candidato numa composição agora com Marina que tem crescido e que tem mostrado que veio para tentar ganhar. Agora, com relação às composições estaduais, Diógenes, eu vejo o seguinte: não é novidade você ter 2 partidos coligados no estado e ter 2 palanques. A própria presidenta Dilma, na campanha passada, ela esteve em 2 palanques em Recife. Ela esteve no PT, ela esteve no PSB. Então, nós poderemos ter, como já tivemos no passado, com a luta entre Lula e José Serra, Lula e Fernando Henrique, que as composições divergiam em termos de candidatura a presidente da República. Mas, deputada, cada eleição tem sua história, seus componentes. Esse ano, o fato de Eduardo Campos ter se lançado à presidência da República, quer dizer, quebrando, inclusive, uma aliança com o Partido dos Trabalhadores, que vem aí de décadas, né? Desde o avô dele, Miguel Arraes, este fato tem acirrado os ânimos entre o PT e o PSB. Tanto que Lula já defende o isolamento do PSB de Eduardo Campos. A senhora acha que isso pode acontecer no Rio Grande do Norte?
Olha, eu acredito que não. Sabe por quê? As candidaturas majoritárias sabem que o PSB hoje é um partido que tem uma força política muito grande. É um partido, por exemplo, que tem uma candidata ou provável candidata tanto a governo, como a deputada federal, como ao Senado, Vilma, que tem pontuado em primeiro lugar em todas as pesquisas feitas. Então, isso é importante para a gente se compor. O PSB não vai levar em consideração essa questão de candidatura a presidente da República, porque entende que a realidade local, ela deve ser considerada como tal. Isso o PSB, mas, por exemplo, no caso do PT... Eu quero também lhe chamar a atenção de uma coisa. O PSB foi o maior companheiro que o PT teve. Ainda hoje nós votamos a favor de determinados interesses do governo federal. Foi um governo construído também por nós do PSB. Você lembrou Miguel Arraes. Desde Miguel Arraes, que ele acreditou em Lula, acreditou na parceria com o Partido dos Trabalhadores e fez essa construção. O governo que aí está é um resultado também do nosso trabalho do PSB. Tá, mas essa é a visão do PSB. O PT, por exemplo, do Rio Grande do Norte, eu tive a oportunidade recente de conversar e entrevistar a deputada Fátima Bezerra e o deputado Mineiro. Eles foram taxativos, né? O PT não fará aliança com partidos que estão fora do palanque de Dilma. Como é que a senhora... eu não posso responder pelo PT, não, mas são eu as posso... declarações. Eu posso dizer que acho elas prematuras dentro do que se vai conversar, já começar desse jeito. Lamento por essa posição, mas quero dizer que o PSB vai se compor desde que não seja partidos, por exemplo, o DEM. O DEM não é um partido que o PSB deva se coligar, porque frontalmente é contra, tanto ideologicamente, como nas posições, como no governo do DEM, que aí está, que nós discordamos inteiramente do que vem acontecendo no Rio Grande do Norte, mas os outros partidos todos nós vamos dialogar. Nós vamos dialogar porque entendemos que política se faz dialogando. É isso aí. Agora, eu lhe pergunto, o PSB já se reuniu e já decidiu que vai ter candidatura majoritária, vai ter um nome na chapa majoritária. Queremos prego batido, ponta virada, que Vilma será candidata? É o nome majoritário do partido? Vilma é o nome. Mas se nós vamos dialogar, nós não vamos com prego batido e ponta virada. Você aí está dizendo que não quer dialogar. Agora, que o PSB tem um nome forte para disputa majoritária, tanto para o governo como para o Senado, sem dúvida, o nome de Vilma. Quando eu falo em prego batido e ponta virada, é porque o PSB, através de sua assessoria, informou, né, ao cenário aqui, que o partido terá candidatura majoritária. Sim. Então, o prego batido Mas não teremos o prego batido, porque tanto poderemos ter candidatura ao governo do Estado, como ao Senado. Nós queremos fazer uma composição para que essa chapa seja vitoriosa, tanto com o partido que vai se coligar ou para o governo do Estado ou para o Senado. Nós queremos que essa chapa seja a vitoriosa. Poderemos ter um candidato de outro partido ao governo e um candidato do PSB ao Senado. O PSB não pode abrir mão no momento em que pontua em primeiro lugar em todas as pesquisas, para o Senado e para o governo do Estado, com o nome de Vilma. A deputada federal Sandra Rosado tem alguma preferência na posição que o PSB deve ocupar na chapa majoritária? Eu gostaria que Vilma pudesse ser candidata ao Senado. E digo isso porque é uma forma do Rio Grande do Norte, né, prestar também essa homenagem a Vilma, que já ocupou tantos cargos importantes, que fez um governo voltado para o lado social e que falta completar essa história sendo senadora da República. Essa preferência da deputada federal já cria um conflito com o PT. Pessoalmente, eu poderia querer que Vilma fosse candidata a deputada federal, porque ela levaria uma bancada forte, maior até do que nós temos. Em tese, poderia facilitar até a sua reeleição. Exatamente, de outros companheiros. Mas eu vejo que eu não posso pensar em mim, eu tenho que pensar no partido. Essa sua preferência de Vilma para o Senado já cria um conflito com o PT, que tem no nome de Fátima Bezerra uma prioridade. É natural, não pode ser uma provocação de conflito, é o povo que está dizendo. É o povo que está registrando através das pesquisas de opinião pública. A senhora considera que o critério pesquisa deve prevalecer diante de outros? Pelo menos o político saber ouvir é importante.
A pesquisa é importante, saber ouvir e conversar com o povo para ter esse resultado. E essa posição do PSB já não cria uma dificuldade intransponível com o PT? Não, nós estamos dizendo que é uma possibilidade. No diálogo. De repente, o diálogo que vamos ter diz assim, não, nós queremos o nome do PSB para o governo do Estado. A senhora já foi do PMDB, o PMDB saiu da base de apoio à governadora Rosalba e abre-se aí a possibilidade de uma aliança, inclusive com o PSB. Como é que estão as conversas com o partido? Não, eu acho que elas estão assim num ponto muito inicial. Mas eu defendo esse diálogo. Eu defendo esse diálogo, fui do PMDB 22 anos, votei em Garibaldi para o Senado da República. Achei que fiz certo em ter votado em Garibaldi para o Senado, embora tenha tido assim, muitas provocações contrárias, mas eu fiz... Isso na primeira eleição do Garibaldi? Agora para o Senado. Ele é senador com meu voto também. Lá atrás também, né? Lá atrás também votei muito e me dou bem com ele, com o Henrique, não tenho problema pessoal com nenhum. A senhora fala em conversas iniciais, essas conversas foram iniciadas pelo ex-governador Iberê Ferreira, né? E o que foi colocado pelo PMDB ao partido? A senhora pode nos dizer aqui? Não, eu lamentavelmente, logo depois que Iberê teve essa conversa, ele teve um problema de saúde. Eu tenho conversado com o Garibaldi, com o Henrique, né? Logicamente, numa forma, pela forma que eu tenho de convivência com eles, e acho que é uma coisa absolutamente viável. Há uma torcida para que a ex-governadora Vilma de Faria seja candidata a deputada federal. O que é que a senhora acha? Diante de um cenário, diante de um pedido de eventuais aliados? Olha, eu acho que os aliados têm que considerar também a perspectiva de vitória. Não é interessante, por exemplo, você ir para uma composição que, pela falta da colocação daquele nome, você não tenha aceito o nome que realmente a população queria. Então, nós vamos dialogar mostrando esses três aspectos. Toda eleição, isso é recorrente, mas fala novamente num acordão em torno do PMDB, em torno do PT. Se o PSB ficar fora desse falado acordão, qual é a reação do partido? Nós vamos para a luta. Vamos para a luta? Vamos para a luta. É um partido de pessoas, de guerreiras, de guerreiros, não é? O PSB sempre teve essa história de luta. Vamos fazer um enfrentamento com os poderosos. Não sei se poderosos, né? Não estou dizendo que são poderosos, mas nós queremos ter uma participação ativa, efetiva e vitoriosa. O PSD fecha aí a aliança essa semana com a presidente Dilma Rousseff, a reeleição. O que isso pode prejudicar nas conversas com o PSB aqui no Estado, conversas que foram iniciadas com o governador Robson? Eu considero o nome de Robson um nome forte, importante, não é? Simpático. Eu tenho uma simpatia imensa pelo nome de Robson e acredito que numa hora de composição, se o PSD tiver a oportunidade de ocupar algum espaço, certamente eles não vão ter como base. Se não vota em Dilma, não faz a composição aqui. Eu considero que isso é uma coisa muito natural, porque já aconteceu outras vezes. Cada eleição é uma eleição, mas exemplos semelhantes a esse nós já tivemos. A senhora não teria dificuldade de apoiar o vice-governador? Não. Nenhum que faça a composição com o nosso partido. Esse aí eu não tenho. Acho o vice-governador uma pessoa extremamente atenciosa, competente, comprometido, como acho outros nomes do PMDB, como acho do PSB. Não é? Então, mas nós vamos para a conversa. Eu não posso dizer aqui que pelo visto, a senhora está aberta, não só a senhora, mas o seu grupo político, com certeza. As conversas e as alianças. Vamos falar um pouquinho de Mossoró, né? Vamos. Eu tenho acompanhado aí o noticiário local lá e o seu grupo político foi o autor das ações que travam aí a gestão de Cláudia Regina, que foi a vitoriosa do pleito. Se eu não me engano, amanhã teremos mais um julgamento, aliás, é o primeiro de mérito, da primeira cassação. Já são 8 cassações e ela foi afastada 2 vezes. A senhora está satisfeita com o que está ocorrendo na gestão de Cláudia Regina? Veja bem, eu acho que não são essas ações que travam o governo municipal. O que trava o governo municipal foi a conduta que teve a candidata Cláudia Regina e a governadora Rosalba,
que juntas praticaram e está identificado 86 crimes eleitorais ou erros eleitorais. As ações, elas são propostas pela nossa coligação e pelo Ministério Público, que acompanhou muito de perto. Eu quero lhe dizer, Diógenes, que eu lamento porque Mossoró sempre foi notícia por fatos interessantes, né? Agora, Mossoró, lamentavelmente, é o campeão de uma candidata que se elegeu de forma nem sempre ética, correta e honesta, e tem 8 cassações. É um fato inusitado no Brasil. É inédito, né? No Rio Grande do Norte, não, no Brasil. No Brasil. Inclusive, eu quero lhe dizer, eu respeito muito a justiça. Aliás, minha vida toda eu tive essa conduta de respeito às determinações da justiça, mas há um clamor da população de Mossoró já extravasando para o Rio Grande do Norte e para o Brasil. Hoje você encontra pessoas de outros estados perguntando sobre essa situação. E eu espero plenamente que o Tribunal Regional Eleitoral, diante desse fato, não é uma cassação que já seria crime, como muito bem colocou o doutor Eduardo no seu voto na sessão anterior. E não é só um crime, são 86 práticas irregulares que foi desde a compra de voto, desde o desvirtuamento de servidores públicos para o trabalho de boca de urna ou em bairros de Mossoró, a troca de favores, o abuso econômico e político praticado pela governadora Rosalba, e não adianta dizer que foi a governadora que praticou, existiu alguém que foi beneficiado e a lei vê isso. Então, o que se espera de todos os segmentos da Igreja Católica, da Igreja Evangélica, de autoridades outras, de profissionais liberais, do mundo político, evidentemente, e da própria população do Rio Grande do Norte, um sentimento de que se deve fazer justiça. E o que nós buscamos do PSB é exatamente isso. Nós pedimos a justiça. Nós não podemos entender que nenhuma outra conjuntura possa influenciar nesse resultado. Eu acredito na justiça. O outro lado diz que seu grupo político levou essa história da eleição municipal, dessa última eleição, para o tapetão, para um terceiro turno. O que é que a senhora tem a dizer? Eu me solidarizo nesse momento com a justiça do Rio Grande do Norte, com a justiça eleitoral. Tratar a justiça eleitoral como tapetão, eu discordo inteiramente. É um meio, um procedimento legal, é o rumo que se deve tomar. Quando você se sente injustiçado, quando você é acusado e é inocente, você procura quem? A justiça. Nós estamos com muito respeito buscando a justiça, não dizendo que justiça é tapetão. Eu discordo da prefeita ou de quem foi que disse isso, quando trata a justiça eleitoral como tapetão. É isso aí. Eu conversei com a deputada federal do PSB, Sandra Rosado. Sandra, é sempre um prazer tê-la como entrevistado. Até a próxima entrevista. Da mesma forma, companheiro. Muito obrigado. E um abraço para o meu querido Laíri Rosado, grande deputado, ex-deputado federal, Laíri Rosado. O RN Acontece vai ficando por aqui. Assista a reprise logo mais no portal No Minuto. Gostaria de mandar um abraço para uma autóloga, Celine Flor, e seu marido, Eduardo. Um abraço também para a empresária Priscila Gimenez. Um abraço para o vereador Sandro Pimentel. Turma que acompanha nosso noticiário. Obrigado pela audiência. Eu espero você amanhã aqui na Band. Fica agora com a programação da emissora. Até amanhã.